Olá pessoal, bem-vindos ao nosso reta final em mapas mentais direto ao ponto. Hoje vamos falar da resolução número 508, que dispõe dos requisitos de segurança para a circulação a título precário de veículos de cargo misto que transportem passageiros no compartimento de carga. Mas calma aí, não é competindo com a carga aqui não, tá? Para entender essa história, precisamos ler o que diz o artigo 108 do Código de Trânsito Brasileiro, quando ele fala que onde não houver linha regular de ônibus, não tem ônibus. A autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que observadas as condições de segurança estabelecidas no CONTRAN. Tá? Então, o CONTRAN surge criando a sua resolução 508 de 2014, estabelecendo esses requisitos. Mas perceba que a autoridade, ou melhor dizendo, a autorização mencionada, né, que a gente está falando aqui, ela tem um prazo, e esse prazo não pode exceder a 12 meses, tá? Prazo esse que a autoridade, ela também ficará responsável e deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiro. Então são 12 meses para esse cara circular transportando passageiro no compartimento de carga, e o órgão tem 12 meses para estabelecer, para criar uma linha regular de transporte coletivo de passageiros, tá? Perceba o seguinte, que quando a gente fala dessa autorização, se existir, ó, aqui é uma via, trajeto que utilize mais de uma via com autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a autorização deve ser concedida por cada uma das autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado. Então, tem um órgão de trânsito A e tem o órgão de trânsito B na mesma via. Os dois têm que conceder autorização ao mesmo tempo. E a gente está falando aqui, tá, de municípios limítrofes. O que é isso, professor? O que é isso? Olha, município A e o município B. Município A e município B. Tem um órgão de trânsito aqui em cada lado, e aí tem que ter a autorização simultânea para poder liberar. Beleza? Bom, agora vamos direto ao ponto aqui, olhando para o veículo. Quando a gente fala de requisitos, perceba que essa carroceria ela vai ser substituída por uma outra carroceria, ó. Agora sim é uma carroceria adaptada para transportar passageiros, gente. Olha só. Pronto. Beleza. É essa carroceria que eu quero que vocês imaginem. E aí, o que tem que possuir nela? O que tem que possuir? A princípio, o número máximo de pessoas admitidas no transporte será calculada aqui na base de 35 decímetros quadrados. Então vai definir a quantidade de passageiros nesse espaço. Beleza? Incluindo-se o encarregado da cobrança, né? O cobrador. E aí, gente, observem que tem que possuir banco para todos os passageiros. Ninguém pode viajar em pé, né? Ser transportado em pé. Então esse banco ele tem que ser, ó, revestido em espuma com encosto
com encosto e cinto de segurança. Esse cinto ele deverá ser afixado na estrutura da carroceria, tá? Então o cinto de segurança tem que ser afixado na estrutura da carroceria. E aí, é importante você lembrar que para o passageiro ter acesso ao compartimento de passageiro, de assento, tem que ter uma escada com corrimão. Tem que ter obrigatoriamente uma escada com um corrimão. Beleza? Agora vamos olhar aqui, ó, um pouco para essa carroceria, para essa cobertura da carroceria. Tá? A carroceria com cobertura tem que possuir também barra de apoio para as mãos, né? Proteção lateral rígida, tá? É uma proteção lateral rígida, por quê, professor? Esse material tem que ter uma resistência estrutural para evitar o esmagamento e a projeção de pessoas em caso de acidente com o veículo. Imagina um tombamento, um capotamento. Isso aqui tem que ser resistente para evitar esse esmagamento, tá? Ele tem que possuir uma altura de 2 metros e 10 centímetros. Tem que ter essa altura. O que mais? Tem que possuir uma ventilação para permitir também a comunicação entre o motorista e os passageiros. Agora perceba uma coisa, tá? Perceba uma coisa. Se a gente for utilizar esse veículo aqui, né? Esse veículo, ele é utilizado para transporte, né? Prestação de serviço em obras na via. Aonde é que eu vou carregar as mercadorias, as ferramentas, melhor dizendo? As ferramentas têm que ser separado do compartimento de passageiros, tá? Então tem que ter um compartimento específico para essas ferramentas para poder ser transportado simultaneamente com os passageiros em compartimentos separados, isolados. E falando em veículo de prestação de serviços em obras da via, tem que possuir um giroflex aqui, ó, tá? Tem que possuir uma iluminação intermitente ou rotativa não removível amarelo ambar, ok? Que mais? Feito todas essas adaptações, tá? Feita todas essas adaptações, vai passar por uma inspeção de segurança veicular para poder ter o documento emitido chamado CSV. Agora, professor, qual é a categoria? Qual é a categoria para conduzir esse veículo? Olha, pode ser B, C ou D. B, C ou D. Mas quando a gente fala de categoria B, ela possui um limite quanto ao peso e à lotação, né? Vocês sabem que a categoria B é para veículos de até 3,5 toneladas, cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído o motorista. Nesse nosso caso hipotético, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9. Estava sem um cinto, caiu. 10. Então, além de exceder o peso, vai para C, ok? Mas a C também é até 8 lugares excluído o motorista. Então, nesse momento, ela parte para D, de passageiro, porque tem 10 lugares excluído o motorista, ok? Então, você tem que olhar para o peso e para a lotação para saber definir qual a categoria correspondente. Professor, o que é proibido? Olha, o que é proibido é o seguinte, você tem que lembrar que o transporte de passageiro, de crianças, tem uma criancinha aqui, eu posso transportar uma criancinha aqui, ó, posso transportar uma criança menor de 10 anos de idade? Não pode transportar. Posso transportar o passageiro aqui em pé? Ele pode ficar em pé? Também não pode ficar em pé. Posso transportar
Posso transportar cargas no mesmo compartimento de passageiro? Não pode transportar carga no mesmo compartimento de passageiro. Posso utilizar veículos de carga do tipo basculante ou boiadeiro? Basculante, ó, eu vou mostrar aqui para vocês o que seria uma carroceria basculante. Seria essa aqui, ó. Não pode ser feito nessa estrutura aqui não, tá? Não pode não, basculante não. Posso utilizar combinação de veículos? Não pode utilizar. Percebe que a autorização é para aquele caminhão, tá? Para aquele veículo caminhão. Não estamos falando aqui de caminhão trator não, tá? É proibido eu acrescentar aqui um reboque ou um semi-reboque e configurar para transportar essas pessoas a título precário. Não pode, tem que ser nesse veículo aqui, no caminhão. Beleza? O que mais? Não transportar passageiro nas partes externas também não pode. Não pode. Então, para cada proibição existe uma infração de trânsito. Se você está conduzindo o teu veículo transportando passageiros em compartimento de carga, infração gravíssima, artigo 230, inciso 2. Se for transitar com o veículo lotação excedente, infração gravíssima, artigo 231, medida administrativa de remoção do veículo. Esse artigo ele foi modificado através da 14071, então muito cuidado aqui, tá? Transportando crianças que possuam idade inferior a 10 anos aqui nesse veículo, infração gravíssima, medida administrativa retenção do veículo, artigo 68. Artigo 62, dirigir o veículo com a categoria diferente. Você tem a categoria B, está conduzindo o veículo da categoria C ou D. Então, artigo 162, inciso 3, infração gravíssima, fator multiplicado por 2. Medida administrativa retenção do veículo até sanar a irregularidade, né? Até apresentar um condutor habilitado correspondente àquela categoria. E aí, gente, tem o artigo 232, né, que pode ser combinado com o artigo 2º da resolução de número 205, olha só, tá? Se o condutor não possuir curso especializado para o transporte coletivo de passageiro. Então, muito importante isso aqui, tá? É claro que esse curso ele foi alterado, ele está lá na resolução 789. E aí, se não tiver portando esse documento, ó, ele estará cometendo infração do artigo 232, infração leve, medida administrativa, retenção do veículo, até a apresentação do documento apropriado. E também temos que lembrar do artigo 235, que fala que conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para o transbordo da carga. Então, esse foi o nosso mapa mental, resolução 508. Muito obrigado e até a próxima.